A queda de Constantinopla aconteceu quando o Império Turco-Otomano fez um cerco à capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, em 1453, no século XV. Para entender melhor os detalhes dessas motivações e as razões que fizeram isso acontecer, nós precisamos voltar no tempo, para o século III. O Império Bizantino, ou o Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla, é a parte oriental do Império Romano do Ocidente. Essa divisão foi instaurada no século III pelo imperador Diocleciano, por conta de crises no Império, entre elas o fim da Pax Romana, que foi um período de estabilização das fronteiras do Império. O Império Bizantino era então uma espécie de nova Roma, enquanto no Ocidente o Império sofria com pressões de outros povos, havendo muitas disputas de poder. No Oriente, a centralização em um imperador era evidente, sendo ele a cabeça do império e da religião, fazendo uma fusão dessas instituições. No entanto, pela pressão e expansão de povos, reinos e impérios orientais, como os muçulmanos e depois os otomanos, Bizâncio ia se encolhendo, perdendo territórios e apoio de seus aliados do Ocidente, surgindo assim uma crise imperial, onde diversos fatores como a expansão inimiga, o enfraquecimento do território e a separação da Igreja Católica do Ocidente e da Ortodoxa do Oriente levaram à decadência desse império. Essa decadência possibilitou o cerco turco-otomano em 1453. Mas afinal, quem são os otomanos? O Império Otomano se forma na região da Anatólia, atual Turquia, no século XIII e inicialmente como um emirado, que é tipo um principado, pensando em um exemplo ocidental. A sua ascensão começou no século XIV com o enfraquecimento de unidades políticas vizinhas, e assim o líder muçulmano Osman I dá origem ao Império Otomano. Os otomanos conquistaram um vasto território, beneficiando-se do enfraquecimento e fragmentação do Império Bizantino, que com a expansão turca e os infrutíferos socorros ao Ocidente, já no final do século XIV, estava à mercê do Império Otomano, pagando tributos e tropas para poder existir. O fim de Bizâncio se inicia em 1451, quando o sultão Murad II morre e seu filho Mehmed II o sucede. Em Bizâncio, Constantino XI sucede seu irmão João VIII em 1459 e vai ser o último imperador romano. O objetivo do novo sultão, Mehmed II, era conquistar a capital do que restava do antigo e imponente Império Romano Oriental, porque apesar da decadência, ele simbolizava um poder significativo que durou todo o período medieval. Já vários outros cercos aconteceram na capital por conta de sua importância, mas nenhum foi bem sucedido, até então. Em 7 de abril de 1453, teve início o cerco e ataque do exército otomano, que eram cerca de 150 mil homens. O cerco durou quase 2 meses e a capital resistia, apesar da escassez de recursos e de defensores, que somado era cerca de só 6 mil. Vale lembrar o uso de um canhão turco de 8 metros, que para transportá-los precisou de cerca de 2 meses, 60 bois e 200 homens, e que causou grandes danos na muralha da capital. Mas na manhã, dia 29 de maio, os turcos impuseram seu ataque final, pondo um fim ao lendário Império Romano. O imperador Constantino XI morreu lutando junto com seus soldados, após ter recusado a fuga da morte. Bizâncio foi um enorme obstáculo para invasões dos diversos povos e impérios orientais que desejavam dominar a Europa. A queda de Constantinopla significou a vitória islâmica sobre a cristandade bizantina, que a preservava por cerca de 800 anos. A vitória foi somente possível pela estratégia do sultão Mehmed II em realizar um cerco total, por terra e mar, para evitar a chegada de suprimentos para os bizantinos. A capital foi a ponte para os turcos chegarem até as portas de Viena em 1683. Vale lembrar que o Império Turco-Otomano durou até o século XX, sendo desintegrado somente após a Primeira Guerra Mundial,